Todos os amigos tricolores do Rio de Janeiro, prazer falar com vocês aí, eu sou o Ricardo Sena aqui do Arquibancada Tricolor. O que eu posso dizer do Luiz Ubeldia, né, que acertou aí com o Fluminense? Acho que ele teve uma passagem interessante no São Paulo. Vou tentar resumir aqui um pouquinho do que foi esse momento com o Zubeldia, que divide aí opiniões. Existem até os Zuba Lovers aqui no São Paulo, tem torcedores que amam o Zubeldia e outros que odeiam. Então ficou meio que 880, uma coisa muito polarizada aqui, até na mídia são paulina. Mas o fato é que o Zubeldia começou muito bem no São Paulo. Ele pega o bonde andando, um trabalho ali oscilante do São Paulo na temporada de 2024. Faz uma campanha digna no Brasileirão e principalmente na Libertadores, onde o São Paulo, tendo muitos problemas de lesões e suspensões, consegue chegar numa Libertadores perdendo apenas para o Botafogo nos pênaltis, que saiu como campeão daquela competição, e o São Paulo tendo a melhor defesa durante boa parte da competição, sofrendo muito poucos gols. Então um time bem competitivo, brigador, jogando num esquema 4-2-1-3, sempre com pontas ali, municiando um homem de referência na área, e isso acho que o credenciou para que se desse uma chance para ele começar a temporada de 2025 no São Paulo novamente. A temporada começa também com alguns equívocos da diretoria na pré-temporada, onde o São Paulo vai para a Flórida, faz jogos amistosos contra times brasileiros, né, Cruzeiro e Flamengo lá, e no meio desse processo parte do elenco tem que voltar porque começa o Paulistão, o time da base está envolvido na Copinha e até conquista o título da Copinha, mas isso atrapalha bastante o início da temporada. E aí começam os primeiros problemas, eu acho que da passagem do Zubeldia. A gente aqui sempre encara que o Paulistão é um torneio onde você tem que dar minutagem para os jovens da base. E eu sei que isso é uma preocupação também para o torcedor do Fluminense, que também, como São Paulo, tem uma base muito forte lá em Xerém, né? E aqui essa coisa se dividiu. Ao mesmo tempo que o Zubeldia promoveu muitos jovens da base para jogar na equipe profissional, houve momentos onde isso não foi feito, onde ele não utilizou esses jogadores e frustrou muito a expectativa do torcedor são paulino. Eu vou citar uma passagem rápida aqui. No Paulistão houve 2 rodadas seguidas, onde por conta de shows no Morumbi, o São Paulo mandou os jogos em Brasília. E aí o São Paulo pegaria 2 equipes muito fracas, o Velo Clube, lanterna na ocasião do Paulistão, e a Inter de Limeira. A expectativa era a gente ver jovens da base, né, atuando nessa partida, até porque era uma geração muito promissora vindo de Cotia, que tinha acabado de ganhar a Copinha. E o São Paulo acaba entrando em campo por pressão de resultados para tentar garantir a classificação, entra com a equipe principal. E nisso você tem lesões, você tem desgaste físico, e o São Paulo acabou não ganhando esses jogos. Ali começou a pesar muito a crítica às escolhas do treinador. Algumas teimosias, algumas insistências. Passando esse Paulistão, o São Paulo é eliminado nas semifinais para o Palmeiras, uma partida muito controversa da arbitragem, né, onde o Palmeiras acaba sendo beneficiado ali com um pênalti inexistente, no momento que o São Paulo até estava bem no jogo, e aí não fica na conta do treinador. Mas, quando começa o Campeonato Brasileiro, o São Paulo apresenta partidas muito ruins, resultados muito ruins, especialmente dentro do Morumbi, onde sempre foi a fortaleza do São Paulo. São Paulo perde pontos para o Sport, lanterna, para o Cruzeiro antes de se acertar no campeonato, perde para o Vasco por 3-0 no Morumbi, que acho que foi a gota d'água. Anos que o São Paulo não perdia para o Vasco aqui, perde para o Mirassol de 3-1 também. Então isso começa a pesar muito no treinador. E aí ficou uma coisa muito dividida. Na Copa Libertadores, o São Paulo ganha todos os jogos fora de casa, mas tem 2 empates dentro do Morumbi. Morumbi lotado, nossa fortaleza, principalmente em Libertadores, e o São Paulo vacila com partidas muito ruins. Teve, claro, o trabalho dele sendo atrapalhado por lesões, suspensões, mas a equipe não apresentava evoluções, e isso começou a pesar muito, até que na pausa da Copa do Mundo de Clubes, a diretoria acaba definindo a demissão do treinador, a saída dele, disseram aqui em comum acordo até, mas sai ali o Zubeldia e chega Hernan Crespo, e o São Paulo, com o mesmo elenco, ele se recupera no Brasileirão, faz jogos muito bons e recupera muitos pontos. Então ficou muito isso para o torcedor são paulino, uma coisa muito dividida.
É um cara que trabalha muito de forma comprometida. Você não vai ver esse treinador evitando, dando desculpas ou não vibrando junto com o time. Acho que isso conectou muito o torcedor são paulino com ele também. O cara vibrava, jogava junto, muita gente se identificou por isso. É um cara que trabalha bastante, mas os resultados realmente acabaram minando o trabalho dele no São Paulo. Em relação à base, como eu falei, ele promoveu muitos jovens da base, mas ao mesmo tempo houve alguns episódios onde esses garotos poderiam ter mais minutagem e acabaram não jogando. Muitos atribuem isso também até a própria diretoria do São Paulo, que, enfim, negociava rápido os jogadores. E no formato de jogo, ele prioriza muito jogadores que se dedicam, acho que muito por essa raça argentina, que acho que vocês também se identificam muito aí, né? Uruguaios, argentinos têm muito essa característica, e os times do Zubeldia eram muito brigadores, né? Se dedicavam, os caras corriam em campo, os caras gostavam muito dele no elenco também, e infelizmente é muito mais pela questão de resultados. Acho que ele vai dar certo no Fluminense, acho que é um cara que o torcedor tricolor aí do Rio vai se identificar muito rápido com ele, pela vibração, pelas ideias boas que ele tem, mas aqui no São Paulo acho que o que pressionou muito ele mesmo foram as faltas de resultados, principalmente nos jogos em casa, muitos vacilos em jogos importantes, e isso acabou pesando muito para a demissão. Me alonguei bastante, mas espero que eu tenha conseguido passar aqui uma visão geral de como foi essa passagem do Zubeldia no São Paulo. Desejo sorte a vocês, exceto contra o São Paulo, né? Não precisa ganhar da gente não, mas contra os outros aí que vocês ganhem todos os jogos, beleza? Saudações tricolores, um grande abraço.